Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Pedro. Hoje nós vamos ter aula de Direito Penal, tá? E nós vamos começar hoje uma matriz nova, uma matriz de Direito Penal, parte geral. Já toda atualizada, não só com as alterações legislativas recentes que nós tivemos agora, mas também com toda a jurisprudência relacionada à parte geral, que via de regra não é tão grande assim, muito diferente do que ocorre na parte especial. Mas sempre tem uma alteração ou outra e a gente precisa ficar bastante atento. Essa matriz que a gente vai gravar, ela vai te atender bastante em todas as provas policiais, tribunais, você está bem preparado, tá? A gente vai começar sempre, eu gosto de falar isso, a gente tem que sempre ter em mente que eu tenho alunos de todos os tipos. Eu sei que você pode estar no nível muito avançado, no nível médio, né, que já tem um tempinho de estudo, e você pode ter acabado de começar, então, de certa forma, eu tenho que atender a todos, a vocês, né? Então, eu gostaria, né, de pedir licença para você, aluno, que já é mais avançado, mais aprofundado, se, se a parte que eu der agora que sirva de mais revisão para você, eu vou trazer temas mais aprofundados que você vai gostar, você pode ter certeza. E você que está começando agora, não se assuste, porque o direito penal, de fato, quando você pega ele pela primeira vez, né, é uma matéria meio que assombra, né? Mas depois que você passa um tempo estudando direito penal, que você começa a gostar bastante do direito penal, porque você vê que não é um bicho de sete cabeças, né? Bom, então, já que eu falei para você que nós vamos estudar a parte geral do direito penal, a gente vai começar bem do início, né? E a primeira coisa que nós temos que tratar é o que é o direito penal, ok? Qual é o conceito de direito penal? E o conceito de direito penal, apesar de você achar que não é importante, ele é de certa forma importante sim, tá? E outra coisa, né? Você que está começando agora, toda aula que eu dou, ele vem com um material. Então você não precisa fazer caderno. O caderno já fica por mim, a parte pesada que tem que fazer sou eu. Eu quero que você só precise prestar atenção. Você assista a aula, acompanhe pelo caderno, que vai ter tudo que eu falar lá, vai estar bem explicado, vai ter até algumas observações mais aprofundadas, se não dá tempo de eu falar em aula, mas vai estar explicado de outra forma. E eu acho que isso daí você não precisa se concentrar agora em ficar anotando nada. Presta atenção no material que você tem e assista a aula, ok? Então, quando eu falo no conceito de direito penal, eu digo para você que o direito penal é um ramo do ordenamento jurídico, e o ordenamento jurídico nada mais é do que um conjunto de leis de um determinado país, né? É um ramo do ordenamento jurídico em que esse ramo vai fazer o quê? Vai criar crimes, definir crimes, né, infrações e combinar penas, ok? Então, basicamente, direito penal significa a utilização do poder e dever do Estado de punir aquele que pratica uma conduta desviada. Então vamos lá de novo. Direito penal é um ramo do ordenamento jurídico, ok? Que visa criar crimes e para criar crimes ele também combina penas. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o direito, né, de uma forma didática, ele costuma dividir e subdividir o ordenamento jurídico em duas classes diferentes. O que eu chamo de ordenamento jurídico de direito privado e o direito público. E nós sabemos, né, que o direito penal ele é o ramo do direito público. Por que o ramo do direito público? Porque ele estabelece uma relação jurídica entre indivíduo e Estado. Ou seja, o direito penal é uma relação que nós veremos o quê? De um lado o Estado e do outro lado o indivíduo. Por exemplo, um delegado de polícia, ele é o quê? Delegado. Por que esse nome? Ele é delegado de quem? Do Estado. Então, ele representa o Estado na fase pré-processual da persecução penal. Então, aqui nós teremos no direito penal uma relação de quê? Indivíduo e Estado, em que o direito penal servirá para se criar crimes e combinar penas. Isso daqui, né, é bastante fácil de ser entendido até aqui, certo? Outra coisa que eu gostaria de você soubesse, quando eu penso no ordenamento jurídico público, eu tenho que lembrar que o ramo mais significativo que nós temos no ordenamento jurídico público é o chamado direito constitucional. Então, tudo que eu falar em direito penal, ele vai ter uma forte carga de constitucionalidade, ok? Então você vai perceber isso na aula de hoje, como é importante vocês enxergarem a Constituição Federal como um dos principais instrumentos que nós temos no direito penal. E daí você vai achar estranho, né? Porque você vai falar o seguinte: por que a Constituição Federal vai tratar de direito penal? Precisa tratar, e precisa tratar muito, porque uma coisa que vocês precisam enxergar, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, eu gosto que o aluno ele não simplesmente decore. Eu gosto que você crie
um raciocínio jurídico, um senso crítico mínimo. Não quero te doutrinar, quero que você consiga enxergar o que é que nós vamos estudar, para que com isso fique mais fácil a assimilação da matéria. E quando eu falo isso, que o direito penal ele é um ramo do ordenamento jurídico que serve para a criação de crimes e combinação de penas, isso sim é o Estado, né, indo para cima de você e utilizando o direito penal. Só que, por outro lado, é uma visão que você talvez não consiga enxergar com tanta clareza assim, é que o direito penal, ao mesmo tempo que ele serve para bater, ele também serve para proteger. Por que, professor? Porque é o seguinte, quando eu penso no direito penal, ele não é a aplicação do direito penal à torta e à direita. Por quê? Eu falo para você o seguinte, como, por exemplo, um delegado de polícia, você consegue pegar uma pessoa e que você consegue revirar essa pessoa e acabar com a vida dessa pessoa. Por quê? Para e pensa. Você nunca praticou nenhuma infração penal? Pensa rapidinho, você nunca pirateou um filme na internet? Baixou ele ali, pirata. Então, assim, várias condutas que você pratica de fato são criminosas. Então, se o direito penal for utilizado à torta e à direita, um delegado tem muito poder para isso, só que ao mesmo tempo que ele tem muito poder, ele é restringido pelo próprio Estado e pelo próprio direito penal. Então, olha que interessante. Toda vez que o direito te confere poder, ele também vai te restringir a utilização desse poder. Tá? Por quê? Porque o Estado do Direito sabe que o ser humano ele costuma atender à arbitrariedade. Então, quanto mais poder você dá a uma pessoa, mais a tendência é que ela tenha a arbitrariedade. Então, o Estado já se preocupa com isso, através do direito, de te dar o poder e também te restringe. Então, o direito penal, ao mesmo tempo que ele serve para criar crimes e combinar penas, ele também serve como, isso eu quero que você perceba, uma garantia, tá bom? A garantia de que esse direito penal ele vai ser aplicado de uma forma correta. Agora, para poder aprofundar um pouco a aula, eu queria tratar com você o que eu chamo das finalidades do direito penal. E o que seriam essas finalidades do direito penal? Eu não vou ficar entrando como surgiu essas teorias, né? Mas nós temos ao menos duas finalidades bastante específicas do direito penal. A primeira é a que eu chamo de finalidade preventiva, certo? E a segunda é a chamada finalidade retributiva. A finalidade preventiva, ela tem um sinônimo que é a teoria relativa. A segunda, ela é chamada de teoria absoluta. Apesar de ter colocado a primeira como preventiva, eu quero tratar rapidamente com você o que é esse caráter retributivo que nós temos na pena, ok? E o que é isso do direito penal? Quando eu penso na finalidade retributiva, isso remonta até à própria Bíblia, né? Ali foi a primeira ideia que nós tivemos de direito penal, porque a ideia é o seguinte, o mal é pago pelo mal. Então, se você pratica uma conduta criminosa, você vai sofrer uma pena, uma pena, né? Uma sanção correspondente àquilo que você fez de errado. Então, é aquele toma lá da cá, você errou, o Estado vai e pum, né? Então, essa ideia, antigamente, na antiguidade ali, era basicamente isso que acontecia. E na realidade eu não tinha uma pena preventiva, pelo menos para aquele criminoso, porque normalmente tudo que ele fazia, ele morria. Então eu falava, fazer alguma coisa, pronto, morri, pronto. Então era olho por olho, dente por dente, então vocês já viram isso, né? Essa característica de retributividade da pena é o que? Eu faço o mal e o mal é feito sobre mim. E esse mal é feito pelo Estado. Ah, professor, mas isso é muito bárbaro, ok? Da forma que era antigamente, realmente era muito bárbaro. Mas hoje, a finalidade retributiva, claro que isso existe, ok? A pena serve também para compensar o mal que foi feito, ok? Então, se o cara pratica uma conduta criminosa, ele vai ter uma sanção penal do caráter da finalidade retributiva. Mas hoje nós enxergamos o seguinte: não basta apenas você fazer o mal pelo mal. Existe a necessidade da gente também pensar no quê? Pô, se a gente vai criar, principalmente hoje, hoje não, a regra não é a aplicação da pena de morte, né? Mas quando eu penso, pô, é o seguinte, eu vou aplicar uma pena no cara, e o cara um dia vai ser solto, não basta pagar mal pelo mal, porque senão vai criar apenas uma revolta. Então o que eu preciso é que quando esse cara sofreu uma aplicação da pena, ele sofra também, ele consiga perceber o seguinte, olha, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso porque vai dar ruim. E isso daí você vê muito com criança, né? Porque você vê aquela criança que é um capeta, né? A mãe fala e ele não escuta, porque na realidade ela fala e não há uma aplicação de uma sanção. Então, neste caso, não é feito um ato preventivo, né? Porque o moleque já perdeu a linha em relação a isso. Mas o que eu estou falando em relação à finalidade preventiva? Porque a finalidade preventiva, diferente da retributiva, ela pode ser dividida em duas.
ela pode ser uma preventiva individual e uma preventiva, né, finalidade preventiva geral. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui você consegue ver muito na prática quando você conseguir passar no seu concurso. Porque quando você aplica o direito penal e a pena, e aqui há uma crise no Brasil, né? O problema do Brasil é essa, não a aplicação do direito penal. A finalidade do direito penal não é atingida e isso gera a sensação aversa, né? Do que, ao contrário do que a gente gostaria de que fosse uma prevenção, você acaba por incentivar outros a fazerem aquela conduta. Porque aquela ideia, se nada acontece, vale a pena. Por isso a expressão vale a pena é daí do direito penal. Será que aquilo que eu faço vale a pena? A consequência daquilo que eu fiz vale a pena? Se não valer, se o direito penal for aplicado, então o cara pensa duas vezes antes de fazer. Então essa é a prevenção individual. É quando o direito penal é aplicado e esse cidadão que sofreu a pena, ele vai pensar, pô, se eu fizer de novo, vai dar ruim. Então você atinge o cara, o agente, que praticou a conduta. Então, o que seria, professor, essa prevenção geral? Isso aqui é bastante legal. Por quê? É aquela ideia do seguinte: você trabalha com crimes contra a administração pública. Um exemplo, você investiga um cara e chega em uma determinada fase da investigação que você deixa isso ficar aberto. Por exemplo, quando estava muito na iminência já da medida que já tinha, os caras ficam assustados, né? Porque ninguém sabe o que está acontecendo, fica todo mundo apavorado, ninguém sabe quem está sendo investigado, e fica todo mundo pensando em tudo que fez, desde quando era criança, né? Até os dias de hoje. Fica pensando, pô, que a Polícia Federal está fazendo, ou um policial civil. Então vocês vão lá e pega a pessoa e todo mundo que está em volta fica com medo. E aí você pensa assim, pô, cara, eu faço a mesma coisa, eu tenho que parar. Entendeu? Então causou essa comoção do restante. Bom, já que nós vimos a finalidade, vamos falar da função do direito penal, ok? E finalidade e função, na realidade, eu não vejo muita diferença, mas ok, existe essa classificação na doutrina e eu gostaria de falar para você. Na realidade, quando pensa no direito penal, todo o aparato estatal, né, pensa na polícia, pensa no Ministério Público, pensa no judiciário. Para que serve tudo isso? Para que serve o direito penal? Então, para a teoria que é adotada pelo Brasil, pela doutrina majoritária, porque existe o direito penal do inimigo, que eu não vou entrar aqui nesse caso, não é o escopo dessa aula, nós podemos dizer que a função do direito penal, ela é proteção de bens jurídicos. Simples assim. Como assim, professor? O que são bens jurídicos? Lembra dos conjuntos? Aqui eu vou criar um conjunto chamado BJ, que são os bens jurídicos. E o que são esses BJs? São todos aqueles bens, né, aqueles valores, aqueles direitos, garantias, que o Estado entende que são a essência do ser humano, que ele pode ter, que ele tem que gozar disso, né? O Estado tem que garantir isso para ele. Vamos lá dar exemplos? Vida, né? Outro, patrimônio, honra, tudo isso são bens jurídicos. E o Estado, né, vai escolher o seguinte, ó, o direito vai falar o seguinte, ó, a vida é muito importante, patrimônio é muito importante, honra também é muito importante. Então nós vamos criar uma barreira de proteção, ok? Para que ataques contra esses bens jurídicos sejam repelidos através do direito penal. Então, essa ideia que nós temos do direito penal. A função do direito penal é ser um guardião desses bens jurídicos. E daqui a pouco a gente vai aprender que não é só o direito penal que serve de proteção, mas o direito penal é a última proteção. É quando tudo deu errado, nada funcionou, aí entra o direito penal. Né? A gente vai dar uns exemplos aqui para vocês entenderem isso muito bem. Bom, já que a gente falou já o que é o conceito de direito penal, já falei com você também qual é a finalidade do direito penal e acabei de tratar a função, a gente vai entrar num tema que tem alta incidência em prova, tá? Que é a chamada, que são chamados princípios do direito penal. Então vamos, antes de começar esses princípios, ter uma ideia do que eles são. Porque a partir do momento que eu sei o que eles são, fica mais fácil de entender cada um deles, ok? Então vamos aqui. Agora há pouco eu tinha falado com vocês que o direito penal ele tem a função punitiva, não é? Isso é claro. O direito penal ele cria crimes e combina penas. Então, ele cria uma conduta que ele quer dizer o seguinte, ó, você não faça isso. Se você fizer, você vai tomar uma reprimenda aí do Estado, ok? Mas também, por outro lado, e tão importante quanto, é garantir que a aplicação do direito penal seja de forma minimamente digna. É bastante interessante, né? Quando você olha aquela época mais antigamente, né? O que era o direito penal? O cara era condenado, né? Ele não era condenado à morte, né? Mas sabe qual era a condenação dele? Ele era colocado numa sala
e nessa sala ele era conectada com o mar, né? Tipo assim, tinha um tubo que conectava a água do mar. E o que que acontecia? Toda vez que a maré subia, essa sala ficava inundada. E colocava-se ele lá dentro e ele tinha uma bomba, né? Uma bomba para tirar a água de dentro. Então largava ele lá e ele ficava com essa bomba. Então a água entrava, ele ficava bombeando para fora. Só que isso durava um dia inteiro. Então o que, que ia acontecer? Ele ia cansar, ele ia querer dormir, e o que, que ia acontecer? Ia morrer afogado. Então eu entendi assim naquela época que era uma boa aplicação de direito penal. Pensa nisso, não matamos ele que morreu sozinho, né? Ele cansou. Então já se é só você pensar aí, né, como eram as penas antigamente. Você vai em museu de tortura, você vê o que que era a realidade. O ser humano é bárbaro, né? E o direito veio para afastar essa barbaridade do ser humano, ok? E hoje a gente entende-se isso com muita facilidade. Para a gente ter o direito penal que nós temos hoje, muita gente já morreu. Muita gente já morreu de formas terríveis e às vezes até injustas, porque às vezes a gente toma assim, tão óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? E essa proteção, eu falei para você, que o direito penal tem que trazer para gente, é dada através de quem? Dos princípios. Então, são os princípios do direito penal que vão garantir o quê? Um mínimo de dignidade ao ser humano. É quando ele for sofrer o poder de punir do Estado, ok? Então é aquilo ali que nós temos o quê? Todos os princípios que nós vamos tratar agora são formas de proteção, tá? Não estamos se relacionando à aplicação da pena, tá? Às vezes a gente perde essa noção e vê algumas exceções que às vezes parecem impunidade, mas não é aplicação da regra, né? Então você vai ter um senso crítico melhor a partir de agora. Eu tenho bastante certeza que essas aulas vão ser bastante interessante e o Brasil dá para ser entendido através do direito penal. Quando você acompanha o Brasil através do direito penal, vocês vão ver que vocês vão parar de falar besteira, né? Eu sempre falo que o brasileiro, dentre muitas qualidades, né, mas um dos grandes defeitos é que ele é um povo muito tudólogo, né? Ele sabe que entende de tudo, gosta de dar opinião de tudo, né? Não o brasileiro em si, as pessoas em geral são assim. Então hoje a gente fala demais e escuta de menos, né? Então, hoje vocês vão começar a perceber que algumas coisas, de fato, a gente precisa ter um cuidado grande, né? Peraí, eu aprendi isso. Então, o cara que tá fazendo, apesar de bizarro que seja ali, que eu acho, ele tá aplicando direito. Então, o primeiro princípio que nós temos que tratar hoje aqui é o princípio da legalidade. É tão relevante este tema que ele está no artigo 1º do Código Penal. Ó, o conceito. O princípio da legalidade é a exigência de lei em sentido estrito para a criação de crimes e contravenções e combinação de penas, né? Tal princípio é previsto no artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º, olha a leitura que nós fizemos. O artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, de novo, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, vamos lá. Na realidade, no artigo 1º nós temos aí o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Eu não quero perder muito o seu tempo, eu já te digo o seguinte: a anterioridade diz o seguinte, que para se ter crime, antes de se ter o crime, eu tenho que ter uma lei pretérita. Eu não posso praticar uma conduta para depois criar uma lei e essa lei ser aplicada em mim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que seria esse princípio da legalidade, tá ok? Primeiro você cria a regra, isso já ficou claro, para depois você poder julgar por aquele crime. Ou seja, vamos numa hipotética, algo hipotético assim, de que não existe ainda a lei de homicídio, por exemplo, não existe. Aí você simplesmente vai lá, mata alguém, e aí pela impunidade que as pessoas pensam, você vai preso ali, porque você matou essa pessoa, e então depois que você comete esse crime, esse ato delituoso, as pessoas, por tanto falarem, tanto se importunarem por conta do que você fez, o juiz vai lá e cria uma lei. Tá bom, então eu vou criar uma lei aqui para homicídio. Homicídio, você não pode matar alguém, pá, vai ter tanto tempo de pena e isso daí, pronto, final, então aplique em você. Não, não pode. Isso não pode acontecer. Então tem que ser criado primeiro a pena de homicídio, para depois você cometer o homicídio e aí sim essa pena já existente ser aplicada em você. Não pode ser ao contrário, não pode você cometer um ato que entende-se por delituoso e depois ser criado uma pena, uma lei sobre esse ato delituoso e ser aplicado em você. Não pode. Isso tem que ser anterior ao seu ato.
A lei tem que ser anterior ao seu ato, nunca pode vir depois. Então você não pode responder a um crime que você cometeu e que a lei foi criada depois. Nunca, jamais. Então você só pode responder aos crimes que já existem em lei antes de você cometer aquele crime. Tá certo, pessoal? Então tem que definir as regras do jogo. E outra, as regras do jogo tem que ser antes do jogo começar. Então aí a gente pensa que o princípio da legalidade cria-se regras. Mas aí pensa o seguinte, como a gente vai definir o que é crime? Quem é que vai definir isso? Nada melhor de definir quem definir o que é crime, aquele que vai ser subjugado por isso. Ok? Quem é que vai ser submetido à regra que cria essas regras? Essa é uma ideia muito interessante. E quem é que cria regras no Brasil? Quem é que cria regras no Estado brasileiro? É o povo, ok? O povo faz isso através de quem? Dos seus representantes, certo? As pessoas que vocês votam para estar lá. Ah, mas aí a gente só tem representantes corruptos. Mentira, né? Querendo ou não, quem escolheu foi vocês. Então, o povo escolhe os representantes. E de que forma os representantes mostram, né, as suas vontades? Através da criação da chamada lei. E é isso que é importante, que eu quero que você enxergue. Que é princípio da legalidade, porque na realidade, no final das contas, quem decidiu o que é crime é você mesmo. É você que vai ser submetido a elas. Então, eu sempre falo o seguinte, é bastante interessante hoje quem define é o povo, mas se você for na Bíblia, né, você vai lembrar da época de Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos e foi falando assim, ah, você não pode matar, você não pode votar, isso aí é o princípio da legalidade da época. Quem definia isso era Deus, não o povo. Mas hoje, como quem decide o Estado Democrático de Direito é o povo que vai definir o que é crime. Então nós temos a lei como sendo o nosso parâmetro. Por isso, chama princípio da legalidade. Só que eu queria chamar a atenção no seguinte: não basta que seja qualquer tipo de lei, não é qualquer tipo de lei que vai ser considerada apta a criar crimes. Então eu vou dizer o seguinte para vocês, isso é o mais importante. Para se criar crimes, pelo princípio da legalidade, para se criar crimes, eu dependo de lei. Qualquer tipo de lei? Não. Lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. E é exatamente isso, esse conceito, que eu quero trazer agora, para você saber o que é lei em sentido estrito. Quando eu digo que é lei em sentido estrito, eu estou dizendo para você o seguinte: olha, não basta ser lei em sentido meramente material. Eu tenho que ter lei em sentido material e lei em sentido formal. Certo? Eu sei que isso daqui não representou nada para você. Você pode pensar, não adianta, professor, você falar para mim que esse lei em sentido estrito, lei em sentido material, lei em sentido formal, se eu não sei essas definições. Eu vou tratar com isso para você agora, ok? Vamos lá então. Quando eu penso em lei em sentido material, eu tenho que ter aquela ideia de lei. Vamos lá. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Você que faz concurso público, você já ouviu a expressão que o edital é a lei do concurso público, né? Você que mora num condomínio, não existe o estatuto ou aquele... É o estatuto, né, do condomínio. Você tem que o quê? Obedecer ao estatuto do condomínio, senão você toma uma multinha lá na sua cota condominial, né? Se você não obedece ao edital de concurso público, o que acontece? Você é desclassificado. Então percebam que quando eu tenho a ideia de um documento ou um papel em que eu tenho regras de conduta, de direito e de deveres, eu tenho uma lei. Isso é lei, né? São regras de conduta. Ou seja, tudo aquilo que define como eu posso ou não agir, aquilo ali é um dispositivo legal e a gente pode dizer que é lei em sentido material, ou seja, conteúdo, ok? Podemos dar aqui de exemplo, por exemplo, em sentido material, ok? A gente pode usar, vai para facilitar o seu exemplo, um edital, um concurso. Por quê? Porque ela cria regras, ela cria deveres, ela cria direitos, ok? Então, isso pode ser considerado lei em sentido material em relação ao seu conteúdo. Então, tudo aquilo que prescreve condutas pode ser considerado lei em sentido material. Por outro lado, em sentido formal, o próprio nome já me indica, tem que ter forma de lei, ok? E o que é forma de lei? Você vai aprender em direito constitucional, né? Por isso que tem a consciência de direito penal e direito constitucional, que eu chamo de processo legislativo. E o processo legislativo é a forma que eu crio uma lei
formal. E como isso funciona? Em via de regra, no direito penal brasileiro, o direito constitucional brasileiro, o projeto de lei ele é primeiro votado na Câmara dos Deputados, ok? Em via de regra. Na Câmara dos Deputados, ela vai para onde? Ela vai para o Senado Federal. E, aprovada no Senado Federal, ela vai para quem? Para o presidente da República. Para sanção, e daí a lei vira lei. Ela é promulgada. Perceberam? Então eu tenho um passo a passo. A lei, o processo legislativo começa em regra, né? Pode haver uma ordem diferente aí, passada pela Câmara dos Deputados, para o Senado e depois passado para a Presidência da República. E pode vetar ou não, mas se não vetar, ela vai sancionar e a lei vai ter nascido. Isso é lei em sentido formal, para você vai obedecer à formalidade. E eu digo que é bem importante. E olha que interessante. Perceba que quem você vota na esfera federal? Você vota em deputado federal? Você vota em senador? Também vota. E você vota no presidente da República? Também vota. Então percebam que aqui tem cidade democrática. Ou seja, todo mundo que você vota passa pelo processo legislativo. Então olha que interessante. Quando eu falo lei em sentido estrito, não basta ser somente regras de condutas, regras, direitos e deveres. Ela, além de ser conteúdo de lei material, ela também tem que obedecer à forma de criação. Porque somente através do processo legislativo que eu terei legitimidade. Porque no final das contas, será o direito é grave, né? Será grave. Tem que se fazer, tem que observar a vontade do povo. E a vontade do povo é através dos seus representantes. Resumindo tudo que eu falei nessa aula, para o princípio da legalidade, quem cria crimes e comina pena é a lei. E a lei não pode ser lei abstratamente. Ela tem que ser lei em sentido estrito. E o que é lei em sentido estrito? Ser, ao mesmo tempo, em relação ao conteúdo, mas também em relação à forma.